Qual é a igreja verdadeira? Qual é o povo de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo? Será que é a católica, a ortodoxa? Será que é o movimento protestante com suas várias denominações? Bom, nós temos que ver o tempo que nós estamos vivendo nesse tempo. O que foi profetizado a respeito do tempo que nós estamos vivendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3, apóstolo Paulo falando: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolo, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que está falando aqui nesse texto? Está falando da volta de Jesus, né? Está falando dos dois sinais, dois acontecimentos antes da volta de Jesus. A questão de últimos tempos, últimos dias, já começa os últimos dias lá em Pentecostes, quando desce o Espírito Santo e os dons se manifestam. Aí Pedro fala da profecia de Joel, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Mas aqui Paulo está falando de dois acontecimentos que ainda iriam acontecer antes da volta de Jesus. O primeiro a qual nós vamos falar, ou o único a qual nós vamos falar, é sobre a apostasia. Apostasia o que é? Apostasia é a rebelião contra Deus. Apostasia é o abandono de Deus, o abandono da vontade e da verdade de Deus, se desviar da verdade, se desviar da fé, se desviar dos princípios verdadeiros, né, e cair, né, em outras coisas. Então, a apostasia só tem sentido quando nós falamos de igreja, porque falar do ímpio, falar das pessoas que têm outras religiões, outra fé, não tem sentido usar o termo apostasia. Quando nós estamos falando, né, dentro do foco da igreja, os apóstatas são aqueles que desviaram da fé, que pegaram outro sentido na fé. E Paulo está falando desse acontecimento, que não é acontecimento de um gato pingado de pessoas que se desviaram da fé, ou de algumas pessoas que desviaram da fé. Está falando de um movimento que a igreja ia sofrer, a apostasia ia acontecer na igreja. Então, alguns vão situar, né, essa apostasia, ou vão dizer que ainda não chegou, mas eu, na minha maneira de ver, a apostasia começou no terceiro, quarto século, onde se começou, né, uma briga ferrenha, desde lá daquela época, né, das falsas doutrinas começaram a surgir, e no quarto século, o clímax do início da apostasia, quando o império abraça a igreja abraça o império, e uma influencia a outra, e nós vemos na era medieval, até a época da reforma, e até hoje. A reforma não resolveu o problema, a reforma não solucionou a apostasia, ela simplesmente deu, vamos dizer assim, um ar para a igreja, ela deu uma respiração para a igreja voltar aos princípios, para a igreja tentar buscar os verdadeiros princípios, né? Mas nós ainda estamos no tempo de apostasia, nós ainda vivemos no tempo de apostasia, nós estamos na apostasia, nós podemos ver isso. Paulo também fala em 1 Timóteo 4, falando sobre os últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então Paulo já estava profetizando aqui também sobre a apostasia que iria, né, acontecer nos últimos tempos, a apostasia que a igreja ia viver nos últimos tempos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, do 1, 2, verso 1 e 2, olha o que diz. 2 Pedro, o apóstolo Pedro falando ou escrevendo a sua segunda carta, capítulo 2, verso 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo
repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. O que está dizendo aqui? E também como houve no povo do Velho Testamento, o povo de Israel, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então Pedro está profetizando, não que esses falsos profetas vão ser reconhecidos e vão ser jogados para fora da igreja, ou vão ser os protestantes que vão rebeliar e vão sair e vão fazer um movimento. Não, aqui está dizendo que os falsos profetas, eles vão viver entre a igreja. Os falsos profetas vão ser introduzidos na igreja. Isso é apostasia. Isso é a verdadeira apostasia. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, de forma escondida, heresias de perdição. Então o povo vai viver entre os falsos profetas e o povo povo de Deus vai viver entre as heresias. Então dentro da igreja. A igreja não é uma denominação, uma instituição em si. A igreja é todo o povo que acredita em Jesus, que acredita na sua mensagem, na palavra de Deus. O povo é todo aquele que está buscando e seguindo Jesus. E nesse meio de tantas pessoas haverá falsos profetas, haverá falsos ensinamentos, haverá encobertamente, mas que esse encobertamente vai trazer sobre si destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Isso aí é apostasia. Isso aí é o tempo que nós estamos vivendo. Não é a igreja católica ou a igreja protestante ou uma ou outra igreja protestante que está salvo disso. Todos nós estamos no tempo da apostasia e todos nós devemos buscar a verdade de Deus, a verdade apostólica, o ensinamento dos apóstolos. Quando nós vemos na igreja primitiva que as pessoas, a igreja daquele tempo, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, o ensinamento daqueles homens que Jesus levantou. Agora, o que nós vivemos, e eu acredito e eu entendo que a partir do quarto século, foi o clímax do tempo da apostasia. Então, o que nós estamos vivendo é o tempo, nós estamos debaixo da apostasia. Nós, os católicos, os evangélicos, os desigrejados, aqueles que querem fugir do sistema religioso, todos estamos debaixo da apostasia. E sustentar a verdade, ser igreja, aprender a ser igreja, mesmo estando no tempo da apostasia.